A Liga dos Campeões é o maior torneio do mundo. Ganhar esse título é o sonho de muita gente. E tem uns que venceram tantas vezes que estão no top 5 dos maiores campeões do torneio. Quer ver quem são eles? Se liga no vídeo. Imundo! Tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o top 5 maiores campeões da Champions. O campeonato de clubes mais difícil e disputado do mundo. Então já bora começar com o quinto maior campeão europeu, que é de um país bem pequenininho na Europa, mas tem um futebol gigante. Ajax, da Holanda. A Holanda é bem pequena, é 6 vezes menor que o estado de São Paulo. Mas tá, voltando pro futebol, o Ajax quase sempre esteve no topo e possuem 4 títulos. São tetracampeões, e o seu auge, a melhor fase do clube foi nos anos 70, quando venceram 3 Champions seguidas. Sim, na época eles tinham um grande Johan Cruyff, simplesmente o maior jogador holandês da história. Então foram campeões em 1971, derrotando o Panathinaikos na final. Nem me pergunte como o Panathinaikos chegou ali. Também venceram em 72 com 2 gols de Cruyff contra a Inter, e o terceiro título seguido veio contra a Juve. Os caras se tornaram tricampeões assim muito rápido, foi um título atrás do outro. Aí depois ficaram uns anos buscando o Tetra, até que em 95, com jogadores como De Boer, Seedorf, Van der Sar e companhia, derrotaram o Milan e venceram sua 4ª Champions, se consagrando como um dos times mais importantes do continente. E agora na 4ª colocação dos maiores campeões da Champions, tem um time que teve o seu auge só agora no século 21, o Barcelona, que é pentacampeão, 5 títulos. Pois é, o Barça naqueles anos 60, 70 e 80 não era um time vencedor de Champions. Os caras já tinham sido vices em 61 e 86, mas só ganharam seu primeiro título em 1992. Naquela temporada, alguns jogadores do Barça eram Koeman, Guardiola, sim, Stoichkov e etc. Aí naquela Champions eles derrotaram a Sampdoria na final por só 1-0, levando o primeiro título. E pra década de 90 foi só isso mesmo. Foram vice em 94 também, mas não ganharam mais. Eles só foram ser bicampeões em 2006. Já quando tinha o Ronaldinho na equipe, derrotando o Arsenal de Thierry Henry na final. A partir daí, eles foram vencendo muito mais. O terceiro veio logo em 2009 com Guardiola no comando, derrotando o Manchester United. Em 2011, ganhando do United de novo. E o Penta veio em 2015. Essa temporada de 2015 coroou o trio MSN, Messi, Suárez e Neymar, com o 5º troféu do clube. Meu, e dessas 5 Champions do Barça, em 4 Messi estavam no elenco, assim como Xavi, Iniesta e tals, pra tu ver a importância desses caras. Nesses anos entre 92 e 2015, o Barcelona entrou com tudo na lista dos maiores da Europa. Mas agora, vamos subir no pódio para falar do top 3 maiores campeões. E com a medalha de bronze, terceiro lugar, não tá só um time, mas sim 2. Que venceram incríveis 6 Champions cada um, que é o Liverpool e o Bayern de Munique. Mano, o Liverpool é considerado por muita gente como o maior time inglês. Por muito tempo dominou seu país e a Europa, com sua melhor época sendo entre os anos 70 e 80. Cara, entre 77 e 85, os Reds chegaram a incríveis 5 finais de Champions, levando 4 dessas. Em 1977, eles venceram do Borussia Mönchengladbach. Em 78, derrotaram o Clube Bruges. Pois é, Bruges na final. Nem me pergunte como. Aí voltaram para a decisão de novo em 1981, derrotando o Real Madrid. É difícil ganhar do Madrid em uma final de Champions, hein? Conquistaram seu terceiro título ali. E o quarto veio em 84 contra a Roma. O Liverpool conquistava o tetracampeonato continental. E quase foram penta em 85, mas perderam a final. Eles davam medo em todo mundo. Mas o penta dos Reds só foi vir em 2005, muitos anos depois. Dessa vez eles tinham Gerrard e Xabi Alonso, derrotando o Milan. Mano, esse jogo foi muito doido. O Liverpool terminou o primeiro tempo perdendo de 3-0 e empatou em 3-3, levando para os pênaltis e vencendo. Muito louco. E finalmente em 2019 o Hexa veio com essa galera que vocês conhecem: Salah, Mané, Firmino, Alisson e etc. Um timaço que ganhou do Tottenham para levantar a 6ª taça da Champions.
Tipo, naquele ano o Liverpool ultrapassou o Bayern e o Barça e ficou sozinho no terceiro lugar. Mas os Reds não ficaram sozinhos no pódio por muito tempo. Logo em 2020 o Bayern levantou sua sexta taça também. E cara, você lembra que o Ajax ganhou 3 vezes seguidas na década de 70? Então o Bayern fez exatamente a mesma coisa. Depois do Ajax foram os alemães que ganharam e dominaram. O primeiro título de Champions do Bayern foi em 1974. Nesses anos 70, o Bayern era a base da seleção alemã, com jogadores como Gerd Müller, Sepp Maier, Franz Beckenbauer e outros craques que derrotaram o Atlético de Madrid na final da Champions. Aquele time era tão forte que em 74 mesmo a Alemanha foi campeã do mundo, com vários jogadores sendo daquele Bayern. Pra tu ver. Aí em 1975 a Champions veio novamente contra o Leeds United e em 76 o Tri veio com uma vitória sobre o Saint-Étienne. Naquela época vários times aleatórios chegavam na final, né? Aí aqueles grandes jogadores foram saindo com o tempo e o Bayern, mesmo com novos craques, ficou um tempão sem ganhar a quarta taça. Eles só foram ser tetra em 2001, no ano que eu nasci, olha só. Em 2001 finalmente ganharam de novo derrotando o Valência nos pênaltis. Um dos jogadores era o Oliver Kahn, paredão. Nesse momento eles se tornavam tetra. E no século 21 o Bayern voltou ao protagonismo. Eles foram para a final algumas vezes depois do tetra. E o penta veio em 2013 contra o Dortmund e o hexa dos bávaros veio em 2020 contra o PSG. E alguns jogadores do Bayern participaram dessas duas conquistas, como Neuer, Boateng, Müller e tals. Mas tiveram vários jogadores diferentes também. O grande Lewandowski não estava em 2013 e em 2020 levava o time para a sexta taça continental, empatando em títulos com o Liverpool. Mas mesmo que 6 títulos sejam muita coisa, ainda temos o segundo e o primeiro lugar, hein? E na vice-colocação, o segundo maior campeão europeu é um time que hoje em dia não está sendo muito competitivo internacionalmente e perdeu um pouco de sua qualidade com o passar dos anos. O Milan. Cara, os italianos venceram incríveis 7 Champions. Heptacampeões. A primeira veio lá em 1963. Muito tempo atrás, com uma vitória sobre o Benfica. E nesses anos 60 ganharam mais um em 69. Aí ficaram 20 anos sem vencer, até que em 1989 voltaram ao título. E o Tri veio logo no ano seguinte, em 1990. Depois ganharam também em 1994, 2003 e 2007. Sim, eles ganharam na década de 60, mas o auge deles foi entre 89 e 2007. Entre esses anos eles chegaram a 8 finais, levando 5 títulos. E nessa época tiveram vários jogadores lendários. O mais importante deles é o Paolo Maldini. Esse cara tava no time nas últimas 5 conquistas. Venceu 5 títulos com um time só. Pensa que importante que ele não é pro Milan. Ah, e outros caras muito importantes, que não venceram 5 Champions com o Milan, mas foram muito bons, foram caras como o Andrea Pirlo, Inzaghi, o próprio Kaká, o goleiro Dida e tals. Pena que o Milan perdeu muita força com o passar dos anos. Eles não disputam uma Champions desde a temporada 2013 e 2014. Imagina! Tomara que se classifiquem para a próxima, porque né, tá doido. E agora o maior campeão da Champions League, considerado o maior time do mundo, o mais gigante, é um que vai muito além dos outros clubes. O Real Madrid. Mano, nessa lista eu falei de times que na sua história inteira ganharam mais de 4 títulos. Um time que venceu 4 ou 5 vezes já é um dos mais importantes do mundo. Mas o Real Madrid, cara, é impressionante. A Champions foi inaugurada na temporada 1955-56. E em 1960 o Real já conquistava o seu pentacampeonato. Acredite, os caras venceram as primeiras 5 edições. 5 títulos seguidos. Em 1956, 57, 1958, 59 e 1960. Os caras conseguiram em 5 anos o que o Barcelona só foi conquistar em 2015. Nessa época dos anos 50, o Real tinha jogadorzaços como Di Stéfano e Puskás. Esses são 2 dos maiores da história, tá ligado? E depois do Penta, o Real foi ganhar o Hexa, sabe quando? Em 1966.
O que o Liverpool e o Bayern têm de títulos hoje, o Real já conquistava em 66. Imagina, mano. Aí eles deram uma pausa de vários anos sem conquistar o continente de novo. O 7º título só foi vir em 98. A partir daí o Real voltou a ser muito competitivo. Ganhou em 98, como disse, depois conquistou o 8º logo em 2000 e o 9º em 2002. Mano, eles venceram 3 vezes entre 98 e 2002. E vários jogadores foram os mesmos nessas 3 vezes. Como Roberto Carlos, Hierro, Redondo, Raul e etc. Era um timaço. E na conquista de 2002 eles também tinham o Zidane e o Figo. O Madrid já se tornava Ené campeão, 9 conquistas. Se parassem de ganhar ali, já ficariam por muitas décadas sendo o maior campeão ainda. Mas nos anos 2010 o Real dominou mais uma vez. Em 2014, o Real tinha um time que viria fazer história. O trio Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo, junto com Modric, Sérgio Ramos e etc., marcaram os anos 2010. Em 2014, derrotaram o Atlético por 4-1 na final. Em 2016, ganharam do Atlético nos pênaltis. Em 2017, meteram 4-1 na Juve. E em 2018, ganharam do Liverpool. Mano, no total, o Real venceu 13 Champions League. Eu nem sabia que essa palavra existia, mas o Madrid é tridecacampeão continental. E outra coisa muito impressionante é que desde a fundação do torneio na década de 50, ninguém em nenhum momento teve mais títulos que o Real. O Madrid sempre esteve no primeiro lugar do ranking dos maiores campeões. Não tem como não dizer que ele é o maior time do mundo. Tem tipo 6 títulos a mais que o segundo lugar. E tem mais títulos de Champions que Bayern e Liverpool juntos. Não tem nem comparação. Mas agora, antes de terminar, bora resumir essa lista, para dar uma lembrada dos números. Em quinto lugar tá o Ajax com 4, na quarta colocação o Barcelona, em terceiro o Bayern e o Liverpool com 6, em segundo o Milan com 7, e o maior campeão é o Real Madrid com 13. Olha a distância do segundo lugar. E aí, você torce para algum time da Europa? Se sim, ele já ganhou a Champions? Comenta aí embaixo. E se você é novo aqui no canal, eu recomendo assistir meus últimos vídeos. Com certeza tu vai gostar. Beleza? Valeu e tchau!